Tópicos em Filosofia Política. Uma introdução crítica ao neoliberalismo. Amaro Fleck, Filosofia, UFMG. Aula 2. A doutrina neoliberal. Na última aula, comentei que o principal motivo para o neoliberalismo ser um conceito vago é o fato de ele designar tanto uma doutrina teórica quanto uma fase do desenvolvimento capitalista, ou, em termos talvez mais modestos, um conjunto bastante extenso de reformas e políticas sociais que alteraram profundamente grande parte das sociedades ao redor do mundo. Na aula de hoje, começaremos o exame da doutrina neoliberal, exercício que será continuado nas próximas 5 aulas. Também o neoliberalismo, considerado tão somente como uma doutrina teórica, é um bocado vago, e isto por diversos motivos, dentre os quais cabe destacar 2. Em primeiro lugar, a teoria foi desenvolvida ao longo de muito tempo e, por isso, adaptou-se a contextos bastante distintos. Ela começa a surgir na década de 1920, toma forma na década de 1940 e transforma-se radicalmente na de 1960. Em segundo, pelo fato de ter sido elaborada por um conjunto bastante heterogêneo de pensadores e em núcleos geográficos que deram a cada uma de suas versões um acento local, entre os quais se destacam Viena, na Áustria, Londres, na Inglaterra, Freiburg, na Alemanha, Chicago, nos Estados Unidos, e Paris, na França. Mas por que ainda assim podemos falar de uma doutrina neoliberal? Por que chamar de doutrina e não simplesmente de teoria ou de pensamento? Qual o critério de demarcação para dizer que uma obra ou o pensamento de um teórico pertence ao terreno neoliberal? Além disso, quais são as principais obras em que esta doutrina é exposta? Estas são as questões que pretendo responder na aula de hoje. A aula está dividida em 5 momentos. No primeiro, explico a adoção do termo doutrina para me referir ao pensamento neoliberal. No segundo, indico o critério de demarcação, seguindo uma tradição já estabelecida, a saber, a participação na sociedade Mont-Pelerin. No terceiro, inovo em relação a essa tradição e sugiro focar adicionalmente em uma estrutura argumentativa comum às diversas versões deste pensamento. A seguir, destaco 4 obras que são representativas da doutrina neoliberal. Por fim, apresento o esboço e a declaração de princípios da Sociedade Mont-Pelerin. Como sempre, a aula terminará com um brevíssimo resumo e com as referências utilizadas em sua preparação. Por que doutrina? Escolhi usar doutrina neoliberal por um motivo específico. O termo doutrina indica uma visão de mundo razoavelmente estruturada. Embora a maioria dos teóricos neoliberais de renome tenham formação em economia, as suas obras mais significativas não pertencem ao domínio da teoria econômica. O Caminho da Servidão, Os Fundamentos da Liberdade e Direito, Legislação e Liberdade, de Hayek, assim como Capitalismo e Liberdade e Livre, de Friedman, dentre tantos outros, são, basicamente, livros de filosofia política. Eles tratam dos fundamentos de uma boa constituição, dos limites impostos ao poder soberano, das razões pelas quais se deve obediência às leis e à autoridade, etc. Todas estas estão entre as questões principais da filosofia política moderna e contemporânea. Aliás, é impressionante como todos estes livros não utilizam os jargões da economia. Não há cálculos, tampouco termos técnicos. Um estudante acostumado com os textos de filosofia política clássica terá mais facilidade para lidar com eles do que, por exemplo, para abordar A Riqueza das Nações, de Adam Smith, ou O Capital,
de Karl Marx. Mas também não me agrada falar que o neoliberalismo é uma filosofia política. As obras de filósofos políticos contemporâneos não necessariamente formam uma doutrina, se entendemos como uma visão de mundo, uma perspectiva bem fundamentada. John Rawls, por exemplo, não propõe uma visão do que seria uma sociedade boa em seus livros. Ele trata tão somente de um aspecto imprescindível para as sociedades modernas serem pacíficas. Em seu livro Liberalismo Político, de 1993, ele fala de doutrinas abrangentes para se referir às doutrinas morais, religiosas ou filosóficas que tratam dos objetivos últimos da vida humana, ou, mais diretamente, da felicidade, em oposição a uma concepção política não abrangente, caso, a seu ver, de sua teoria da justiça. Uma concepção apenas política, não abrangente, não lida com os objetivos últimos da vida humana, mas tão somente com as regras de convívio que permitem a cada um buscar realizar a sua própria concepção de felicidade. Em resumo, uma concepção apenas política, não abrangente, lida desde o princípio com o problema da paz. As sociedades modernas são caracterizadas pelo fato de as pessoas terem religiões diferentes, éticas diferentes, objetivos diferentes e que estas diferenças são definitivas, não serão superadas. Logo, as pessoas precisarão conviver com elas. Esta oposição entre doutrina abrangente, relativa aos fins, e concepção política, relativa aos meios, será de grande importância em nosso curso, pois argumentarei que o neoliberalismo é uma doutrina abrangente, uma concepção ética, uma visão específica de bem ou de felicidade. E, além disso, que ele é uma doutrina expansionista que faz uso do governo e do Estado para promover esta concepção de bem. Em termos rawlsianos, defenderei que a doutrina neoliberal não é razoável e, portanto, não poderia ser tolerada em uma comunidade liberal. Isto pode soar estranho, mas comentarei longamente nas próximas aulas sobre o fato de o neoliberalismo ser uma teoria bem pouco liberal em sentido estrito. Não estou utilizando o termo doutrina, no entanto, em um de seus sentidos possíveis, a saber, o de que alguém é doutrinário, um obcecado com determinado assunto ou argumento, ou doutrinador, de usar todas as oportunidades possíveis para convencer os demais. Este bem pode ser o caso de alguns dentre os neoliberais, mas não é uma característica deste conjunto de teóricos. Mas como definir quais teóricos podem ser chamados de neoliberais? Qual o critério de demarcação? Isto é especialmente difícil de definir, pois, como vimos, o termo abrange obras escritas ao longo de um intervalo grande de tempo e em lugares muito distantes, isto é, pensamentos que são marcados por diferentes contextos históricos e geográficos. Dieter Plehve afirma que o neoliberalismo deve ser abordado em primeiro lugar como um coletivo de pensamento histórico de proporções cada vez mais globais. Assim, ele sugere uma demarcação por filiação a uma rede de pensadores, em vez de uma essencialista que identifique um âmago na doutrina, tese ou argumento. E como saber se alguém pertence a esta rede de pensadores? Plehve responde: consideraremos qualquer pessoa ou grupo que possua vínculos com a Sociedade Mont-Pelerin desde 1947 como pertencendo ao coletivo de pensamento neoliberal. A Sociedade Mont-Pelerin é uma organização internacional formada sobretudo por intelectuais, economistas, cientistas políticos, filósofos, entre outros, que busca promover o liberalismo, seus valores e princípios. O seu primeiro encontro foi em 1937, no Hotel do Parc, no vilarejo de Mont-Pelerin, na Suíça.
A partir de então, a organização se reuniu a cada 2 anos, sempre em lugares diferentes. O último encontro, em 2018, ocorreu nas Ilhas Canárias, na Espanha. O primeiro encontro contou com 37 participantes, um terço deles estadunidenses, e depois, por ordem, austríacos, alemães, britânicos, suíços e franceses. Todos eram brancos. Havia entre os membros apenas uma mulher. Além de Friedrich Hayek, na lista constam os nomes de Ludwig Mises, Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Michael Polanyi, Bertrand de Jouvenel, Walter Eucken e Wilhelm Röpke. Hayek foi o primeiro diretor da sociedade, ficando em sua liderança até 1960. Sobre este coletivo de pensamento, Plehve observa: a comunidade da Sociedade Montpellier de intelectuais neoliberais não ficou restrita a um entendimento padrão, pluralista, apolítico, de uma separação rígida entre disciplinas acadêmicas, ou pela necessidade de desenvolver conhecimento em poucas áreas restritas a um só assunto. Na verdade, o esforço coletivo pode ser descrito como transdisciplinar, desenvolvendo normas e crenças de princípios, guiando estudantes em disciplinas diferentes. Interdisciplinar, embora envolvendo principalmente cientistas sociais, e transacadêmico, embora os esforços para conectar a públicos específicos e ao público em geral fossem em geral organizado indiretamente por meio de think tanks e editores. Plehve também afirma que um entendimento do neoliberalismo precisa levar em conta o caráter dinâmico ao confrontar tanto filosofias socialistas de planejamento quanto liberalismo clássico laissez-faire, em vez de buscar por um conteúdo atemporal essencialista. Ele era, em primeiro lugar, uma busca por recursos intelectuais alternativos para renovar um projeto político moribundo. Ele era flexível em seus compromissos intelectuais, orientado primariamente para forjar algumas novas doutrinas que pudessem capturar a imaginação das futuras gerações. O critério proposto por Plehve para demarcar quem pertence à rede é excelente. No entanto, é possível recuar no tempo e enfatizar um encontro prévio, no qual estiveram presentes boa parte dos membros do encontro da Sociedade Montpellier. Trata-se do colóquio Walter Lippmann, ocorrido em 1938, em Paris. Lá estavam presentes Hayek, Mises, Polanyi, Röpke, além do próprio Walter Lippmann. Já lá havia o objetivo de criar uma rede de intelectuais para promover um renascimento do liberalismo, mas o projeto foi interrompido pela Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, Jürgen Reinhold e Serge Augier sugerem que é ali onde ocorre o nascimento do neoliberalismo. De acordo com eles, primeiro, os participantes do colóquio apoiavam o liberalismo econômico e político e se opunham aos sistemas dirigidos centralmente. Primeiro, e sobretudo, o comunismo, nacionalsocialismo e fascismo, mas também as formas mais democráticas cuja inspiração, de acordo com eles, surgia destes sistemas. Segundo, os participantes apoiavam o mecanismo de precificação de mercado como alocador de recursos em todas as áreas da economia. O colóquio também revela que, como um conjunto de ideias, o neoliberalismo, em 1938, não era oposto nem à intervenção estatal na economia, nem a um Estado forte que assegurasse a sobrevivência da ordem de mercado. Nessa passagem, Augier e Reinhold
sugerem ir além de uma compreensão do neoliberalismo apenas como um coletivo de pensamento e avançar naquilo que Plevio chamou de essencialismo. Isto é, eles sugerem que o neoliberalismo pode ser identificado em termos de conteúdo, substanciais. Eles elencam 3 critérios: o apoio ao liberalismo econômico e político, a oposição aos sistemas dirigidos centralmente e a defesa do mecanismo de precificação de mercado como alocador de recursos. Embora o critério de demarcação de Plevio seja excelente e permita identificar com clareza quem pertence a esta rede de intelectuais, penso ser insuficiente a definição de uma doutrina apenas como um coletivo de pensamento. Afinal, que ideologia ou doutrina não é um coletivo de pensamento? Como definição, isto fica demasiado vago. É verdade que nenhum outro movimento ideológico foi tão bem estruturado, ou melhor, abusando da ironia, foi tão planejado e centralmente planejado como o neoliberalismo. Mas, ao nos referirmos a uma doutrina neoliberal, nos referimos necessariamente a um conjunto de crenças, teses e argumentos. É preciso, portanto, explicitar este conjunto. Odier e Reinhold sugeriram 3 características. Já Ola e Inset destacam o argumento duplo, em suas palavras. Meu conceito de argumento duplo designa a combinação da afirmação de que o planejamento econômico conduz ao totalitarismo com a declaração simultânea de que o laissez-faire não seria um programa político adequado para derrotar o totalitarismo. Quase todos os primeiros neoliberais escreveram um livro ou um artigo entre 1938 e 1944, incluindo este duplo. Mas Inset está descrevendo apenas os primórdios do neoliberalismo. Seu livro vai traçar a gênese da sociedade de Montpellier, recuando até o debate sobre o cálculo socialista na Viena dos anos 1920. A partir da definição oferecida por ele, eu proponho uma levemente modificada, tanto para abarcar outro aspecto da crítica ao planejamento, quanto para dar conta das transformações posteriores da doutrina neoliberal. Assim, eu sugiro considerarmos o argumento neoliberal como sendo composto de uma parte destrutiva, a crítica ao planejamento, composta por 2 teses. 1. A de que o planejamento é ineficiente. 2. A de que o planejamento conduz ao totalitarismo. E uma parte construtiva de reformulação do liberalismo, composta por 2 momentos. O primeiro, que vai dos primórdios até a década de 1960, faz uma crítica forte ao laissez-faire, criando um modelo de liberalismo marcado por uma participação limitada, mas importante, do Estado na economia. O segundo, a partir de 1960, pautado por uma crítica radical à ingerência do Estado no terreno econômico, retornando assim, em alguns aspectos, mas não em outros, ao modelo laissez-faire de liberalismo e sua concepção de Estado mínimo, guarda noturno. Esta estrutura argumentativa aparece em inúmeros livros e artigos escritos pelos participantes do colóquio Walter Lippmann e da Sociedade Montpellier. Mas em uma primeira visada, eu destacaria 4 obras, todas elas escritas em inglês, tanto pelo seu valor histórico quanto pela sua argumentação, como principais representantes da doutrina neoliberal. A primeira é o livro The Good Society, A Boa Sociedade, de Walter Lippmann, publicada nos Estados Unidos no ano 1936. É a primeira visão abrangente de uma reformulação do liberalismo, com uma crítica contundente tanto ao liberalismo novecentista de estilo laissez-faire, quanto do planejamento identificado pelo autor como coletivismo.
Lippmann foi claramente inspirado por Hayek, mas o pensador austríaco não tinha ainda, neste momento, uma obra tão abrangente sobre os fundamentos gerais de uma boa sociedade. O livro vendeu muito, fazendo com que Walter Lippmann se destacasse como um dos críticos mais radicais ao New Deal de Franklin Roosevelt. A segunda é The Road to Serfdom, O Caminho da Servidão, de Hayek. Publicado em 1944 no Reino Unido e poucos meses depois nos Estados Unidos, a obra de Hayek retoma o argumento de Lippmann, contando a liberdade decorrente do individualismo com o totalitarismo derivado do coletivismo. Tanto Hayek quanto Lippmann contrastam suas versões de um liberalismo renovado com o liberalismo livre-cambista do século XIX. Escrevem em um contexto marcado pela Grande Depressão e pelas duas guerras mundiais, uma situação na qual o liberalismo estava perdendo forças, na qual o Estado assumia cada vez mais tarefas e funções. A terceira obra que merece destaque é Capitalism and Freedom, Capitalismo e Liberdade, de Milton Friedman. Publicado em 1962, também nos Estados Unidos, Friedman é talvez ainda mais radical do que fora Hayek e Lippmann em suas críticas ao planejamento, mas bem mais moderado em relação às críticas ao liberalismo novecentista. O contexto é o da Guerra Fria, e não mais o da Depressão e Reconstrução da Europa. O estado de bem-estar social se encontrava então em seu auge, e Friedman vai argumentar que este estado expandido é responsável pela limitação da liberdade ou mesmo por sua ausência. Gary Becker argumenta então muito similar no livro que fecha o conjunto, The Human Capital, de 1964, O Capital Humano, também publicado nos Estados Unidos da América. Becker não estava presente na fundação da Sociedade Montpellier. Ele era jovem demais para isto, mas participou de vários de seus encontros e presidiu a organização entre 1990 e 1992. Tal como o livro de Friedman, seu pensamento é representativo do segundo momento da doutrina neoliberal. Esboço da Declaração de Objetivos, 7 de abril de 1947. 1. A liberdade individual só pode ser preservada em uma sociedade na qual um mercado competitivo efetivo é a agência principal para a direção da atividade econômica. Apenas a descentralização do controle por meio da propriedade privada dos meios de produção pode prevenir aquelas concentrações de poder que ameaçam a liberdade individual. 2. A liberdade do consumidor ao escolher o que ele vai comprar, a liberdade do produtor ao escolher o que ele vai produzir e a liberdade do trabalhador ao escolher a sua ocupação e seu local de emprego são essenciais não apenas para o bem da própria liberdade, mas também para a eficiência na produção. Tal sistema de liberdade é essencial se quisermos maximizar resultados em termos de satisfações individuais. Afastar-se dessas liberdades individuais conduz à produção não apenas de poucos bens e serviços, mas de bens e serviços errados. Nós não podemos enriquecer simplesmente por consentirmos em ser escravos. 3. Todos os homens racionais acreditam no planejamento para o futuro, mas isto envolve o direito de cada indivíduo planejar a sua própria vida. Ele é privado deste direito quando é forçado a renunciar à sua própria iniciativa, vontade e liberdade às exigências de uma direção central do uso dos recursos econômicos. 4. O declínio dos mercados competitivos e o movimento em direção ao controle totalitário da sociedade não são inevitáveis. Eles são principalmente o resultado de crenças enganosas sobre os meios apropriados para assegurar uma sociedade livre e próspera
e as políticas baseadas sobre estas crenças. 5. A preservação de uma ordem competitiva efetiva depende de uma estrutura própria, legal e institucional. A estrutura existente deve ser consideravelmente modificada para fazer a operação da competição mais eficiente e benéfica. O caráter preciso da estrutura institucional e legal dentro da qual a competição trabalhará mais efetivamente e que suplementará o trabalho da competição é um problema urgente sobre o qual é exigida uma troca de considerações contínua. 6. A atividade governamental deve ser limitada pelo Estado de Direito, o tanto quanto for possível. A ação do governo pode se tornar previsível apenas quando está limitada por regras fixas. Por conseguinte, as tarefas que requerem que sejam dados poderes discricionários às autoridades devem ser reduzidas ao mínimo indispensável. Mas deve ser reconhecido que cada extensão do poder do Estado corrói, gradualmente, a base mínima para a manutenção de uma sociedade livre. Em geral, é preferível um mecanismo automático de ajuste, ainda quando este funciona imperfeitamente, a qualquer mecanismo que dependa da direção consciente de agências governamentais. 7. As mudanças na opinião corrente, que são responsáveis para a tendência geral em direção ao totalitarismo, não estão confinadas às doutrinas econômicas. Elas são parte de um movimento de ideias que também encontra expressão no campo da moral, da filosofia e na interpretação da história. Aqueles que querem resistir à usurpação da liberdade individual devem dirigir sua atenção a estas amplas ideias, assim como aquelas no campo estritamente econômico. 8. Qualquer sociedade livre pressupõe, em particular, um código moral amplamente aceito. Os princípios deste código moral devem governar tanto a ação coletiva quanto a privada. 9. Entre os erros intelectuais mais perigosos que levam à destruição de uma sociedade livre está o fatalismo histórico que acredita no poder de descobrir leis do desenvolvimento histórico que devemos obedecer, e o relativismo histórico que nega todos os padrões morais absolutos e tende a justificar qualquer meio político pelos propósitos que se quer atingir. 10. Pressões políticas trouxeram ameaças novas e sérias para a liberdade do pensamento e da ciência. A liberdade intelectual completa é tão essencial para a realização de nossos objetivos que não deve ser permitida nenhuma consideração acerca de conveniência social restringi-la. Declaração de Objetivos da Sociedade Mont Pelerin. Os valores centrais da civilização estão em perigo. Em grandes extensões da superfície da Terra, as condições essenciais da dignidade humana e da liberdade já desapareceram. Em outras, elas estão sob ameaça constante por causa do desenvolvimento das tendências atuais da política. As posições do indivíduo e dos grupos voluntários estão cada vez mais debilitadas por extensões do poder arbitrário. Até mesmo a posse mais preciosa do homem ocidental, a liberdade de pensamento e de expressão, está ameaçada pela disseminação de crenças que, reivindicando o privilégio da tolerância quando se encontram em posição minoritária, buscam apenas estabelecer uma posição de poder na qual possam suprimir e destruir todas as visões que não a sua própria. O grupo pensa que estes desenvolvimentos foram promovidos pelo crescimento de uma visão da história que nega todos os padrões morais absolutos e pelo crescimento de teorias que questionam o desejo do Estado de Direito. Além disso, ele pensa que estes desenvolvimentos têm sido promovidos pelo declínio da crença na propriedade privada e no mercado competitivo, pois sem o poder e a iniciativa difusos associada a estas instituições, é difícil imaginar uma sociedade na qual a liberdade possa ser efetivamente preservada.
Um movimento ideológico deve ser conhecido por meio de argumentos intelectuais e pela reafirmação de ideais válidos. O grupo, a partir de uma exploração preliminar das bases, é da opinião de que um estudo mais aprofundado é desejável, entre outros aspectos, nos seguintes assuntos. 1. A análise e exploração da natureza da presente crise, assim como mostrar as suas origens essencialmente morais e econômicas. 2. A redefinição das funções do Estado para distinguir mais claramente a ordem totalitária e a liberal. 3. Métodos de reestabelecer o Estado de Direito e de assegurar seu desenvolvimento de modo que indivíduos e grupos não estejam em uma posição na qual possam usurpar as liberdades dos outros e os direitos privados não possam se tornar a base de um poder predatório. 4. A possibilidade de estabelecer padrões mínimos por meios que não sejam contrários à iniciativa e ao funcionamento do mercado. 5. Métodos de combate ao mau uso da história pela promoção de credos hostis à liberdade. 6. O problema da criação de uma ordem internacional propícia à salvaguarda da paz e da liberdade, e que permita o estabelecimento de relações econômicas internacionais harmoniosas. O grupo não aspira a fazer propaganda. Procura estabelecer uma ortodoxia meticulosa e de prevenção. Não se alinha a nenhum partido específico. Seu objetivo é apenas, ao facilitar a troca de considerações entre mentes inspiradas em certos ideais e amplas concepções em comum, contribuir para a preservação e aprimoramento da sociedade livre. Montpellier, Suíça, 8 de abril de 1947. Na aula de hoje, vimos que o pensamento neoliberal é uma doutrina abrangente. Ele contém uma visão acerca da felicidade e da boa ordenação de uma sociedade. O critério de demarcação para considerar um teórico como pertencente ao coletivo de pensamento neoliberal é sua participação na Sociedade Montpellier ou no colóquio Walter Lippmann. A doutrina neoliberal consiste em uma estrutura argumentativa, composta de uma parte destrutiva, que afirma tanto que o planejamento é ineficiente, quanto que ele conduz a uma ordem totalitária, e de uma parte construtiva, de reformulação do liberalismo. Esta reformulação do liberalismo tem dois momentos: dos primórdios até os anos 1960, quando se enfatiza o contraste frente ao liberalismo novecentista, centrado na ideia de laissez-faire, e a partir dos anos 1960, quando se modera este contraste por meio de um retorno à defesa do livre mercado em sentido forte. As referências utilizadas para a preparação desta aula foram as seguintes.